Você sabe o que é marxismo? Todos os partidos e todas as pessoas de esquerda, de alguma forma, defendem essa doutrina. Essa doutrina revolucionária prega, entre tantas outras coisas, por exemplo, que os proletários devem se unir para fazer a revolução, para colocar o poder nas mãos do Estado, para que o Estado acabe com as injustiças sociais. Essa doutrina carrega em si grandes perigos e nós devemos ter consciência disso para que nós possamos nos posicionar adequadamente. Eu estou com um livro que está entre os mais famosos do marxismo e do comunismo, que é o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels. Entre outras coisas, aqui está escrito: supressão da família. Essa é uma das ideias defendidas pelo marxismo. Na visão dos marxistas, a família é uma forma de aprisionar as pessoas. Então, um dos focos dos marxistas é dissolver as famílias. Outra coisa que está escrito aqui no livro: o comunismo abole as verdades eternas, abole a religião e a moral, em vez de lhes conferir nova forma. Portanto, contradiz todos os desenvolvimentos históricos ocorridos até hoje. O marxismo é anticristão. Ele não crê em Deus. Pelo contrário, ele se julga poderoso o suficiente para abolir as verdades eternas. Que tolice, porque contra Deus ninguém pode. Ninguém jamais poderá abolir as verdades eternas. Mas eles dizem que Deus é uma criação da mente humana, que a religião é o ópio do povo. Então eles acreditam que é só mais uma ideia para satisfazer um vazio do ser humano e que eles podem, através da proposta comunista, abolir a ideia de religião, a ideia de Deus. Portanto, marxistas são contra a família, contra a igreja. Outra coisa que está escrito aqui no livro: a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Os marxistas também são contra a propriedade privada, porque tudo tem que ser concentrado nas mãos do Estado para que depois o Estado faça a justiça social. Só que a gente vê ao longo da história o seguinte: toda vez que isso aconteceu, aconteceram milhões de mortes. Surgiram governos ditadores, governos que destruíram as liberdades, que perseguiram os cristãos. Estudem quantas pessoas morreram por conta da Revolução Comunista na China, na União Soviética e em outros lugares. Somando tudo, morreram mais pessoas do que morreram na Segunda Guerra Mundial, somando com a Primeira Guerra Mundial, etc. Outra coisa que está aqui no livro, tem uma listinha de ideias defendidas pelo marxismo. Eu vou ler algumas para vocês. Imposto acentuadamente progressivo. Supressão do direito de herança. Ou seja, eles são contra você, pai de família, mãe de família, que juntaram dinheiro e deixarão isso para seus filhos. Eles são contra a herança. Confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes. Centralização do crédito nas mãos do Estado. Centralização de todos os meios de transporte nas mãos do Estado, ou seja, o Estado virando um Deus dentro da sociedade. Meus queridos, você que está me ouvindo, preste bem atenção. Se você se diz marxista ou de esquerda e defende a família, e se diz cristão, e gosta de ter a sua propriedade privada, o seu espaço, repense, porque na verdade o comunismo
a esquerda, o marxismo, tudo isso é anticristão, é contra a família, é contra a igreja, é contra a sua propriedade privada. Isso não está num livro de direita, num livro conservador, está aqui no Manifesto do Partido Comunista. E vocês podem pesquisar no site do PT, no site de qualquer partido de esquerda. Eles endeusam Karl Marx. Eles celebram o marxismo. Ou seja, não dá para dizer que é possível ser de esquerda sem ser marxista. Pense bem. Reflita sobre o seu posicionamento. O que você tem defendido? Os marxistas defendem a oposição entre pessoas, brancos contra negros, homossexuais versus heterossexuais. Eles dividem a sociedade com fins revolucionários. E no fim das contas, como acontece lá na Revolução dos Bichos, do George Orwell, há porcos querendo dominar essa massa de pessoas divididas, essa massa de pessoas que despreza a tradição, que não se enriquece com as boas obras, com essa massa de pessoa que por causa disso aqui abandona Deus e fica à mercê dos revolucionários, como Stalin, como tantos outros, que na verdade querem dominar, roubar, matar e destruir. Mas, repito, o que eu sempre digo, eu, enquanto cristão, enquanto conservador, defendo o teu direito de se dizer marxista, de se dizer comunista, de se dizer de esquerda. Jamais vou perseguir você por conta do que você pensa. Mas estou aqui para alertar você e a cada pessoa que escutar esse vídeo sobre essa importante reflexão. O que a gente realmente quer? O que a gente realmente defende? De que lado a gente está? Depois que a gente tiver consciência do que cada lado defende, aí sim a gente vai conseguir se posicionar da forma mais correta. Então, repense. Independente da sua escolha, eu te respeito e eu oro a Deus pela tua vida. Deus te ilumine, Deus te abençoe e que a bandeira de Cristo seja sempre levantada e que o amor de Deus nos encha. Um abraço.